Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o planeta Marte, que acaba de ingressar na constelação de Sagitário, onde ele vai ficar até o dia 31 de março. Essa entrada em Sagitário é bastante importante, toda a mudança de constelação que os planetas fazem, mas esta em especial porque em Sagitário estão também Saturno e Plutão, os grandes poderosos que acabaram de fazer uma conjunção agora no dia 12 de janeiro, que desencadeou vários eventos, né? E não acontecem os eventos somente no dia da conjunção. Eles fazem um ponto inicial de momentos bastante conflitivos que nós vamos viver na Terra agora nos próximos tempos, né? Até terminar toda essa revolução da mudança necessária da civilização. Então, muitas coisas que tentam retroceder, que nós vemos aí, são tentativas vãs, né? E é natural que elas surjam em momentos como esse, né? Que desde que as energias começaram a se intensificar, no final de 2012, nesses últimos 7 anos, como eu até já disse nos outros vídeos e textos que eu ando escrevendo, então a energia, quando ela traz uma ampliação, ela vem para os dois lados, não vem só para um lado, só para o lado bom, vem para o lado mal também, né? Ele amplia a sua força, mas é sempre fadado ao final, ao insucesso, ainda bem, né? Mas Marte, ele passa não só por Saturno e Plutão, nessa passagem por Sagitário, mas também por Palas Athena, que é um asteroide, que eu já vou falar mais um pouco sobre ela, e por Júpiter. Então, Marte, na astrologia sideral, ele rege a segunda casa zodiacal. A constelação de Áries, que é regida por Marte, ela é agora, a competência dela é da segunda casa zodiacal. A primeira fica em Peixes, que vamos dizer assim, é a origem da alma humana, que nós nos conectamos, e a segunda casa é a sobrevivência da matéria, certo? É a manutenção e a sobrevivência da matéria. É a energia que nós precisamos, que o corpo precisa, que toda a matéria precisa para se desenvolver, todos esses cuidados, né? Então, Marte, ele está muito mais nessa esfera do que propriamente na esfera onde ele estava antes, né? Quando Áries ocupava a primeira casa, o ser humano, era um desbravador do planeta, das terras novas, para construir a sociedade, tudo, ele precisava dessa energia, era da competência de Áries. Com a precessão dos equinócios, com a mudança, com o deslocamento, né, das constelações não, da Terra em relação à energia que nós recebemos dela, então ocupa a segunda casa, que é dessa esfera. Então Marte, ele no mito, ele é conhecido como deus da guerra, mas ele não é um guerreiro ativo, ele é um guerreiro passivo, certo? Marte, ele é o protetor, ele é reagente, certo? As energias que tentam usar ele como agentes, não é ele que estão usando outras, de baixa esfera, né? Então, a constelação de Sagitário, na precessão dos equinócios, ela também se deslocou, né? Então, ela ocupa a 10ª casa zodiacal, com uma parte de Ophiuchus, né? Mas o primordial é Sagitário na 10ª casa, que são os novos comandantes da Terra. Então, Sagitário, ele é um híbrido criado pelos deuses para proteger a Terra, para proteger os humanos na Terra, para as guerras. Ele, na verdade, ele foi criado. Mas como tinham poucas guerras, ele ficava um tanto ocioso e acabou se desenvolvendo muito mais na esfera do conhecimento. Então, o Sagitário, ele tem assim um desejo pelo conhecimento muito forte. Então, isso é próprio até dos sagitarianos, do próprio mito de Quiron, né, que é o mestre dos centauros, que é o significador da constelação de Sagitário. Então, a passagem por Sagitário, por ele estar nesse ponto alto da esfera zodiacal agora,
é uma passagem que ela desperta as pessoas de poder, né? Agora, o que o sentido cósmico considera as pessoas de poder? Pessoas de poder não são as pessoas que, por exemplo, estão na política, essas pessoas, elas já estão no antigo poder, porque o novo poder é um que, primeiro, ele traz a verdade, ele traz a ética, ele é preocupado, muito mais preocupado com a questão social do que com a questão financeira, digamos assim. Então, nós vemos muito poucos, né, ocupando esse poder. A maioria já estão no poder ultrapassado. Então, o novo poder de Sagitário é um poder que, em primeiro lugar, ele leva o conhecimento. Sem o conhecimento, principalmente da verdade, não existe nenhum conceito verdadeiro de civilização. Então, esses momentos que nós estamos passando são meio, assim, muito estressantes para as pessoas que têm essa posição de Sagitário com força, né, no seu mapa. Então, o mito de Marte, né, ligado a Áries também, é o carneiro, né, o velocino de ouro, é o carneiro da lã de ouro, que é o valor, né, o valor que o ser humano precisa para ele, não só para ele desenvolver dentro de si, mas para que ele consiga para manter a sua vida. Então, essa é a importância dele. Então, dentro da astrologia sideral, nós consideramos todos os graus com importância. Os 360 graus da mandala, cada um tem um significado especial. Então, por exemplo, são 33 graus a constelação de Sagitário. Então, significa que durante 33 dias nascem sagitarianos. E cada constelação tem o seu tamanho. Por exemplo, Virgem, que é a maior constelação, tem 45 graus. Então, cada um dos graus, então são 33 tipos de sagitarianos, como são 45 tipos de Virgem e assim por diante. Então, os primeiros graus de Sagitário, eles são mais tranquilos, os primeiros 10 graus, né? Então, vamos dizer que esses primeiros dias da passagem de Marte, eles são até um pouco mais calmos, né? Mas a maior parte dele são tensos, principalmente porque, assim, é um signo de fogo, Sagitário, mas ele tem um lado emocional muito forte. Ele não consegue se envolver nas coisas somente pelo lado racional, embora o conhecimento, a inteligência seja o seu ponto alto, ele também tem um forte aspecto de envolvimento emocional, e isso causa uma tensão, né? Mas os últimos graus, os últimos 6 graus de Sagitário são os graus, assim, aonde ele consegue a sua vitória, vamos dizer assim. Qual é a vitória que o Sagitário busca? Resolver o problema, nem que para isso ele tenha que sofrer, mas ele precisa resolver aquele problema, conseguir a informação sobre o que é a verdade e que isso seja descoberto por todos, né? Então, esse é o movimento do Sagitário. Então, essa conjunção, por exemplo, que aconteceu entre Saturno e Plutão, esses planetas, eles ainda não chegaram nos últimos 6 graus da constelação. Mas ao se encaminharem para lá, ao fazerem a sua passagem, eles vão deixar nesse rastro muito confirmado toda essa energia de Sagitário, né, sobre a verdade, sobre a revelação, que é a intenção. Então, a passagem por Marte, o que ela desperta, né? Ela desperta o espírito sagitariano, que é o espírito que busca a verdade, que combate a injustiça também. Então, Sagitário, ele é um novo comandante ótimo, porque ele é aquele que não se vende, né? Então, ele não se corrompe. As pequenas corrupções de Sagitário são outras. É muito mais em relação a forma como ele lida com o prazer, como ele se perde um pouco o equilíbrio nesse sentido, né, do que com as esferas de poder, dinheiro, essas coisas. Nada disso é um ponto de corrupção para ele. Então, e por levar o conhecimento, por se preocupar com as pessoas, que é fundamental também. Então, na astrologia global, por exemplo, a constelação de Sagitário, ela se sobrepõe na Europa, certo? Então, até por isso que
no próximo aos dias que teve a conjunção de Saturno e Plutão, houve aquele conflito com a realeza britânica, lá com aqueles movimentos antirracistas, né, que nós vimos aí, que já era previsto até pela própria sobreposição de Sagitário sobre a Europa, o início da queda desse tipo de poder. Esse tipo de poder antigo, a monarquia, ela é a principal de todas, ela não sobrevive, né? Os próximos 7 anos que nós iniciamos agora, em 2020, eles são os anos da reconstrução, como eu até já falei um pouco nas previsões passadas. Então, essa reconstrução, ela implica uma revolução completa sobre a América do Sul, que nós começamos no ano passado, 2019. Algumas pessoas me questionam muito sobre isso e quando que vai terminar, porque as pessoas imaginam que essas mudanças grandes, elas acontecem em um mês, em 6 meses, em um ano. Não, levam, vamos dizer que 4 anos, 5 anos, é pouco ainda. Então, nós vamos ver ainda as revoluções aqui, até mais uns 3 anos e meio, para que tudo se confirme, certo? Que se organize num novo formato. E depois disso, nós vamos começar a ver mais 4 anos, pelo menos, né, de revoluções na África, no território africano. Então, a América do Sul é o primeiro, e depois no território africano, com a ajuda da América do Sul. Então, assim, vamos dizer que, para o sentido cósmico, a alforria, né, da escravidão, ela começa agora. Então, no sentido cósmico, que eles veem a verdade como ela é, né? Então, a abolição da escravatura, ela foi meramente, vamos dizer assim, não foi formalizada como se deve, né? Porque as pessoas não vivem em igualdade, infelizmente. Então, eles ainda tentam, de outras maneiras comerciais e usando subterfúgios políticos, né, manterem as pessoas escravizadas a esse sistema, a sistemas sociais, a sistemas econômicos, que não deixam nenhum tipo de oportunidade. As pessoas são sujeitas realmente, pela sua sobrevivência, a vários fatores negativos. Então, é uma forma de escravidão. Então, vamos dizer que o ano passado começa, né, o movimento de libertação na América do Sul. Então, esse movimento ainda tem mais uns 3 anos e meio até ele se concluir e se organizar de uma forma mais justa a sociedade. E depois, na África, com o auxílio da América do Sul, nós vamos ver isso também. Então, Marte, a passagem dele por Sagitário, então atiça essa energia do ser humano que busca a justiça, certo? Ao mesmo tempo que Sagitário, na regência de Júpiter, e Marte também faz uma conjunção com Júpiter, amplia todas as formas de energia, e as negativas também. Então, assim, isso daí é o natural, nós estamos vivendo em conflito, até que se tenha, ao fim de tudo, né, veremos muitos. Então, por Sagitário, Marte faz conjunção com Palas Atena. Palas Atena é um asteroide, certo? Mas que na astrologia sideral nós consideramos um planeta, até porque é um asteroide grande, ele tem uma órbita própria, né? E nós identificamos como regente da constelação de Órion. Órion é a constelação que se complementa com a constelação de Ophiuchus, que é o Serpentário. Nós temos 14 signos. Nós temos os 12 signos que compreendem os 4 elementos, e nós temos os 2 signos, que é Órion e Ophiuchus, que eles se complementam com o elemento éter, certo? Eles são os responsáveis pela entrada e pela saída da vida, de toda a energia de vida, aliás, do nosso planeta, da nossa vida, né? Então, o Palas, no comecinho de março, no dia 2 de março, Marte faz a conjunção com Palas. E Palas, o que significa? Palas, ela é o sentido do poder da energia feminina que comanda e comandará a Terra, né? Então, é o poder feminino que vem sendo
incontrolavelmente despertado, ainda bem, né? As forças contrárias tentam reprimir, tentam colocar sempre a mulher em segundo plano, utilizando da força física, da violência, para fazer várias coisas que nós vemos tanto nas estatísticas dos noticiários, né, infelizmente. Mas a inteligência feminina, ela se sobrepõe, não só como a mulher, certo? Porque a energia feminina, ela pertence a toda forma de vida, né? Na natureza, no cosmos, no homem também. Então, por exemplo, toda forma de poder que ela tem uma visão social mais elevada, onde ela tem um cuidado, um equilíbrio maior, uma ponderação em analisar os fatores que são mais importantes para serem implementados, elas são, muitos homens no poder também desenvolvem esse aspecto, certo? Então é a energia feminina enquanto pertencente a todo ser que busca a sua elevação espiritual, a sua evolução. Então essa passagem, essa conjunção, ela desperta mais ainda essa questão do poder feminino no poder, né, da inteligência da mulher. E depois, do dia 14 ao dia 23 de março, nós teremos a conjunção com Júpiter. Então, com Júpiter, assim, apesar dele ser um benéfico, né, mas Marte ele traz uma energia muito forte, vamos dizer assim, que é considerado um planeta violento. Violento porque é muita energia para lidar. E assim, quando a pessoa não tem um controle sobre si, ela não tem uma certa evolução, ela vai para o lado negativo, né? Então ele pode trazer uma ampliação, a gente pode ver eventos aí acontecendo aí nesse ponto. Depois, com Saturno e Plutão, que assim, do dia 20 até o dia 26, Marte faz conjunção com Plutão. Aí sim é uma conjunção violenta, que é bom tomar cuidado, não sair, ficar até mais tarde na rua, se envolver em brigas, em conflitos. Nada disso é positivo durante esses dias da passagem de Plutão. Muito pelo contrário, nós vamos ver aí muitas notícias, infelizmente, nós podemos ver negativas nesse sentido. Mas do dia 31 de março até o dia 2 de abril, Marte já faz a conjunção com Saturno. Então Saturno ele traz uma calma para Marte. Ele é como se fosse assim um professor. Saturno ele é o aspecto do ancião, né? Aquele que fala calma, vamos pensar bem, vamos dar um tempo maior. Tudo isso é do âmbito de Saturno. Então é uma conjunção que acalma já mais esse aspecto, né? Bom, então esse é o vídeo sobre Marte. Depois eu vou colocar outros sobre outros planetas, conforme vão ter as mudanças. Daqui 3 dias o Sol começa a fazer a passagem por Aquário. Vou fazer um vídeo sobre isso também. E se você quiser algum tema mais específico sobre astrologia, pode deixar nos comentários ou me mandar um e-mail que eu, com muito prazer, eu coloco aqui para vocês. Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Quem está novo aqui no canal, eu peço para se inscrever. Pode curtir se quiser também. Um abraço a todos, abraços estelares, até o próximo vídeo.